Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz e nessa nossa primeira aula nós vamos aprender o que são os números complexos, tá? Então a gente começa definindo o número imaginário, depois o número complexo e também vou mostrar para vocês algumas operações básicas que nós podemos fazer com o número complexo. Somar, subtrair, multiplicar, dividir e também o que é o conjugado de um número complexo, tá? Então para iniciar, vamos então definir o que seria esse número imaginário. Então, nós vamos definir o número imaginário usando a letra J. Então, J é, por definição, a raiz quadrada de menos 1, beleza? Onde J, portanto, é o que a gente chama de número imaginário. Nós vamos utilizar a letra J para representar o número imaginário, diferente do que os matemáticos fazem. Os matemáticos utilizam a letra I para isso. Só que para a gente, no mundo elétrico, a gente utiliza o I para representar corrente elétrica. Então, para não trazer essa confusão de corrente com número imaginário, a gente define a letra e utiliza a letra J para isso, então, beleza? Agora, o que é um número complexo, então? Se a gente... Um número complexo, ele é o quê? Ele pode ser definido como sendo um Z, que possui uma parte real, vamos chamar de A, mais uma parte imaginária, chamamos de B, que multiplica esse J, esse nosso número imaginário. Então, isso aqui nos define o que seria um número complexo, tá? Se você olhar para esse número complexo e pedir para ele qual que é a sua parte real, se você fizer, pegar desse número complexo a parte real, você vai ter o A, que é aquele elemento que não multiplica o J. E se você pedir a parte imaginária desse número nosso complexo, você vai receber o B, que é basicamente o número que multiplica o J. Então, assim, o número complexo pode ter só parte real, ou só parte imaginária, ou ambas, como a gente estamos vendo aqui nesse exemplo, né? Nosso número complexo é A mais JB. Tá? Então, basicamente é assim que nós definimos o número complexo. Agora vamos dar uma olhada em algumas operações básicas. Vamos lá. Então, operações básicas. Então, a gente vai começar, primeira da nossa lista, vai ser tanto soma e subtração. Beleza? Então vamos lá. Vamos assumir que nós temos o Z1, que é igual a A1 mais JB1. Ou seja, nosso número complexo Z1, ele tem parte real A1 e parte imaginária B1. E nós temos um outro número complexo Z2, que tem B2 mais J... Desculpa. Que é igual a A2 mais JB2, tá? Então esses seriam os nossos números complexos. Vamos definir um Z3 como sendo a soma de Z1 mais Z2. O que eu preciso fazer? Vamos lá, vamos colocar quem que seria o nosso Z1 primeiro. Ele é A1 mais JB1. Mas vamos somar o Z2, que é A2 mais JB2. Se você fizer essa conta, você pode separar parte real com parte real, ou seja, A1 mais A2. A gente pode somar esses dois caras, porque eles são números da mesma natureza, são números reais, mais J, parte imaginária, B1 mais B2. Ou seja, quando nós olhamos para esse Z3, nós temos que essa parte é a parte real do número, que a gente consegue somar,
E o que está em J a gente consegue somar também, vai ser a parte imaginária. Em outras palavras, a soma de dois números complexos é a soma das suas partes reais e a soma das suas partes imaginárias, tá? Se eu venho aqui e defino a subtração desses dois caras, um Z4, onde vamos definir Z1 menos Z2, se eu fizer a mesma conta, a gente vai ficar A1 menos A2, ou seja, eu subtraio as partes reais, mais J subtraio as partes imaginárias, tá certo? Ou seja, a mesma coisa, a gente chega que aqui nós temos a parte real e aqui a parte imaginária. Perfeito? Ok. Vamos agora para o próximo ponto, que é o produto. Então, produto, vamos assumir que eu vou fazer a multiplicação, o produto de uma constante com Z1. Quando eu faço isso, basicamente eu estou fazendo C vezes A1 mais JB1, beleza? E aí, se eu fizer essa conta, fica CA1 mais JCB1. Ou seja, multiplicar um número complexo por uma constante, basicamente, é multiplicar a parte real por essa constante e a parte imaginária por essa constante, beleza? Agora, se nós multiplicarmos Z1 e Z2, então vamos colocar quem que é Z1, e aí vamos multiplicar quem que é Z2. A gente pode, né, fazer A1 vezes A2, né? O que né? Faz esse vezes esse, né? A1 vezes A2 primeiro. Mais, próximo, A1 vezes JB2. Então, JA1B2. Próximo, JA2B1. Né? Tô fazendo JB1 vezes A2. E depois mais, J vezes J, B1, B2. Beleza? Então, olha só, um ponto importante aqui que já surgiu. Quanto é J vezes J? A gente sabe que é J ao quadrado, certo? Um número multiplicado por ele mesmo, ele é ao quadrado. Agora, quanto que vale J? Não vale raiz de menos 1? Isso aqui, quando está ao quadrado, não corta a raiz com o quadrado, isso dá menos 1. Então, é importante aqui, ponto fundamental aqui para nós, que J ao quadrado é menos 1, tá? Então, se eu pegar aquela nossa conta ali em cima, você vai ver que Z1 igual a Z2, deixa eu copiar aqui. Vai ser o quê? Vamos juntar tudo que é a parte real. Vai ser A1 vezes A2. Deixa eu ver quem mais. Menos, que J vezes J, né? JB1, B2. JJ, né? Menos 1. Então, aqui, né? Deixa eu até tirar esse 1 daqui. Deixa eu voltar ali. Esse cara aqui, então, é menos 1, certo? Então, posso escrever como? Menos B1, B2. Perfeito? Agora, parte imaginária, mais J, A1, B2, mais A2, B1. Então, essa seria a conta, né? Essa é a fórmula, então, quando você faz a multiplicação de dois números complexos. O que é mais importante aqui é a gente lembrar que J ao quadrado é menos 1. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer os cálculos utilizando a HP. Então, não precisa decorar essas fórmulas, tá certo? Mas é interessante entender todo o processo. Talvez você pode ter alguma dificuldade associada a esses conceitos, então é bom aproveitar também e nivelar os conceitos básicos aí da matemática. Beleza? Agora vamos para o próximo cara, que seria a divisão. Para a divisão, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dividir Z1 por Z2. Então, nesse cara, uma coisa importantíssima aqui, eu não posso ter Z2, tem que ser diferente de 0, tá certo? Eu não posso ter um número 0 para fazer essa divisão. Então, eu vou escrever aqui A1
mais JB1 dividido por A2 mais JB2. Aí, para fazer essa conta, eu tenho que multiplicar a parte de cima e de baixo. Então, aqui é uma técnica que a gente utiliza para fazer esse cálculo, tá? A gente vê muito isso em cálculo 1, para fazer os limites. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado do número que nós temos no nosso denominador, aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por A2, complexo, põe o menos, troca o sinal do J aqui. E aí eu vou deixar isso aqui para vocês como lição aí de casa. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar nessa resposta. A parte real vai ser A1, A2 mais B1, B2 dividido por A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado, mais a parte imaginária vai ser J, A2, B1 menos A1, B2 dividido por A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui seria a conta que resulta quando nós dividimos dois números complexos. De novo, a gente não precisa lembrar essas fórmulas para fazer a conta, a gente vai usar a calculadora e a calculadora vai fazer para a gente de forma automática, mas é interessante a gente saber e ter, pelo menos ver uma vez, né, qual que é o processo em si, tá bom? E por final, a gente vai ver o processo de conjugação. O processo de conjugação, basicamente, se a gente tem o Z1, que é igual a A1 mais JB1, o conjugado dele, Z1 estrela, vai ser A1 menos JB1. Precisamos apenas trocar o sinal da parte imaginária. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Número imaginário, número complexo e as operações básicas, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos ver o número complexo representado na sua forma polar. E lá a gente discute um pouquinho mais qual que era a representação que a gente viu nessa nossa primeira aula. Um abraço e até a próxima aula.